gravação, né? Algum problema aí. Vou deixar o mais tranquilo possível. Nós vamos iniciar a nossa aula, como de praxe, orando ao Senhor, consagrando esse momento. E vamos partir aqui do 6º ponto em diante, dar uma boa avançada em bibliologia. Que o Senhor nos ajude. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, aqui em Panorama, por essa chuva, agradecemos o Senhor pela paz, por o Senhor ter nos dado força de chegar mais um dia com vida, com saúde, ou às vezes na doença mesmo, Senhor. Mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos mantido de pé e perseverantes nessa chamada, nessa eleição que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe o nosso estudo de hoje, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos esclareça e nos dê a sabedoria do alto para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Queridos, nas nossas aulas, eu vou até o irmão foi o irmão Isaías que falou lá no WhatsApp agora, né, se eu não me engano. Eu vou colocar os links lá do YouTube. Eu estou devendo a aula passada, se não me engano, eu não coloquei, tá? Então vou adicionar as duas aí e já compartilho lá para os irmãos. Aos irmãos africanos que irão assistir posteriormente também, que Deus abençoe a vida deles e os instrua nesse caminho aí de conhecimento teológico. Chegamos ao capítulo 6. No capítulo 5, falamos a respeito do Theopneustos, a inspiração da palavra de Deus, a inspiração de dentro para fora, esse agir do Senhor em inspirar a sua santa palavra. E nenhum aqui entre nós tem qualquer tipo de dúvida sobre a inspiração da palavra de Deus, porque todos são experimentados na fé evangélica, né? Se estivéssemos falando para um público geral, com certeza teria alguns que poderiam se manifestar aí e declarar que não concorda, não compreende, não entende, ou entende segundo os seus princípios e não acredita que a palavra de Deus é revelada, inspirada pelo Senhor. Mas nós aqui somos já crentes experimentados. Os irmãos são pregadores, pastores, missionários, evangelistas, irmãos experimentados na fé, que conhecem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus. Então, se nós não tivéssemos a certeza, e isso também é um dom do Senhor, né? Porque a fé, para crer na palavra de Deus como algo inspirada por Deus, é preciso ter fé. Sem fé, você vai achar que a Bíblia é apenas um mero conteúdo escrito por vários autores em várias épocas e, enfim, vai ficar só nisso, né? Vai ficar muito aí em arqueologia, em história, mas vai fugir dessa questão espiritual. Conforme nós já definimos também nos estudos anteriores, essa questão mística, não levando para o termo pejorativo da palavra, né? Mas essa questão mística, porque há o sobrenatural aqui, há o transcendente, há o que não é natural do ser humano, que é a parte da inspiração e da revelação de Deus. E no capítulo 6 nós temos a questão da inerrância. Aqui entra também pano para manga, porque teólogos liberais irão garantir que a Bíblia ela não é inerrante, né? Ela vai falar que ela possui pequenos erros, pequenos deslizes por causa dos autores humanos, e aí já entra em conflito com o capítulo 5 que nós estudamos aqui. E aí já viu qual é o caminho perigoso, né? É o caminho para heresias, é o caminho para uma interpretação equivocada e condicionada ao achismo humano, e não o que a própria hermenêutica bíblica traz para nós. E hoje o que está mais ocorrendo é um combate contra a palavra de Deus, não é verdade, queridos? O que nós acompanhamos na televisão, nas redes sociais, e principalmente no TikTok, muitos teólogos liberais trazendo uma interpretação totalmente equivocada da Bíblia, e as pessoas estão acreditando nisso, sabe? Você vê a facilidade, o número de curtidas que as pessoas, a facilidade de entender um erro
e o número de curtidas aceitando aquele erro, e os comentários também. Então, a situação é caótica, é triste, aflige qualquer servo do Senhor, qualquer filho de Deus, de ver a palavra do Senhor ser interpretada de uma forma tão vulgar, né? E é que os irmãos não me interpretem mal. Agora vocês talvez tenham uma ideia aí, porque a Igreja Católica bloqueou o acesso à Bíblia naquele período. Não estou falando que isso foi correto, pelo amor de Deus, tá, irmãos? Mas olha só a situação que temos hoje, os intérpretes da lei, os intérpretes da palavra de Deus aí das redes sociais, na sua grande maioria sem uma hermenêutica correta das Sagradas Escrituras, né? Uma pessoa, ela não teve um estudo sobre o grego, sobre as línguas originais, sobre o hebraico, sobre o aramaico, e está fazendo exegese da Bíblia aí conforme os seus achismos. Com a chegada do chat GPT, aí piorou, né? Porque a interpretação agora ela vai ser robótica. Então, é complicado, viu, queridos? Bem que o Senhor Jesus disse, né? Sobre esses tempos aí finais, tempos difíceis. Mas vamos lá. O que o nosso livro diz aqui? Uma definição de inerrância. A palavra inerrância significa inserção de erros ou inverdades. Ponto final. A Bíblia é inerrante? Sim, ponto final. Tem erros? Não. Tem inverdades? Não. Por que nós, de uma forma imperativa, decretamos a inerrância da palavra de Deus? Podem começar a se manifestar no bom sentido da palavra, queridos. Por quê? Pastor Paulo Nova, direto de Jequié, Bahia. Por que a palavra de Deus é inerrante para o Senhor, teólogo abençoado? Meus irmãos, eu estava ali tomando uma sopinha, porque aqui em Jequié é feriado. E na minha mente o feriado era nacional, eu não estava nem lembrando que o feriado era municipal. Aí eu corri para o celular para poder não perder a aula. Não estava em vigília na igreja e cheguei com uma certa fome, estava lá quase que em jejum. Aí tomei uma sopinha aqui, aí peço uma desculpa aí pelo... Mas tudo bem. Pastor, a Bíblia ela é inerrante porque Deus é inerrante, certo? E embora os homens fossem imperfeitos, que foram inspirados por Deus, a imperfeição dos homens não influenciou a perfeição da revelação. Então, se Deus se revelou aos homens imperfeitos, claro que a sua palavra ela seria realmente perfeita, inerrante. Então, por ter o atestado do Espírito Santo de Deus, ela não pode conter erro de maneira nenhuma. Rapaz, fantástico. Eu fiz aqui o desenho de uma imagem transcendente da palavra saindo de Deus e chegando até o homem, né? E, glória a Deus. Né? Porque quando o irmão falou que Deus ele é inerrante, não tem erros nem inverdades, é isso. O que vem do Senhor é bom, é perfeito, é agradável, e a sua palavra revelada ela é inerrante. O mundo não vai entender isso. E nunca irá entender isso, porque a palavra de Deus é espírito. E ela precisa ser compreendida por pessoas nascidas de novo, em espírito e em verdade, e revelada pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Então é fantástico. Eu fiz esse desenho todo aqui, tá? No comentário que o pastor estava falando. Reverendo João... desculpa, reverendo Paulo, pode continuar. Porque aqui no curso de teologia, pastor, tudo que a gente fala sobre esse assunto, o povo já é o sermão já de domingo. Maravilha. Já dá para o sermão já de domingo, o sermão doutrinário. Que bênção saber disso. Amém. O reverendo João está com a mão levantada. Por favor, reverendo João, é contigo, meu querido. Irmãos, boa noite, graças e paz, querido. Inclusive,
eu fiz questão de imprimir o material para poder acompanhar, que isso é bom demais. Nos traz Amém. um entendimento mais acurado, né? E, infelizmente, o que eu percebo, professor Clóvis e irmãos, é que, olhando aqui este tópico belíssimo, a profundidade, a seriedade e a FATED tem em expor as verdades bíblicas, isso me fascina. Mas a inerrância não é um termo popular, né? No contexto Verdade. dos estudos bíblicos atuais. Não é, e eu entendo, quer dizer, eu penso também que me parece que para muitos a inerrância ela é vista como, por exemplo, a gente vai examinar e vai ver na história a questão de que para muitos a inerrância é uma invenção, perdão, anti-intelectual, porque eles imaginam, por exemplo, no século XIX e XX, salvo o equívoco, era o receio dos fundamentalistas americanos, né? Eles tentarem proteger, por assim dizer, a Bíblia da crescente onda do racionalismo, o racionalismo do iluminista. Aí eles criaram esta questão aí, né, tentando defender ou esconder essa, sei lá, nem o termo que eu poderia utilizar aqui. E quando nós percebemos que, na verdade, o irmão Paulo foi muito feliz nas colocações, Deus, ele não é passível a erro. A palavra de Deus são as escrituras sagradas. E, infelizmente, nós temos muitos aí que, no momento atual, estão apostatando da fé exatamente por isso. Porque não creem naquilo que é absoluto. A verdade tornou-se relativa, inclusive em alguns eu vou chamar de gueto cristãos, por assim dizer, né? Relativo àquilo que eu creio. Né? Então, não é mais absoluta. E hoje torna-se um tanto quanto difícil, inclusive para nós, defender essa verdade de púlpito, que nós não devemos temer a fazer isso, porque o contexto atual leva exatamente a essas questões. Alguns não duvidam nem da fé dos irmãos, de alguns, porque na realidade estão sendo instruídos de uma forma errada. Mas, infelizmente, aqueles que deviam estar firmes nessas palavras não estão. E nós precisamos entender isso e praticar, né? Acerca da inerrância das Escrituras, acerca daquilo que a Bíblia é. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, indo e voltando, ela é inerrante, ela é absoluta e fiel. É isso aí, meu irmão. Amém, meu querido reverendo. É isso mesmo. E o irmão falou uma coisa que é verdade, não é tão contextualizado a questão da inerrância da palavra de Deus e da Bíblia. E eu acredito que os nossos irmãos na fé precisam de serem discipulados, entender a importância de compreender, de ter a certeza, de chegar a esse conhecimento e pela graça de Deus chegarão, que a palavra de Deus é inerrante. Porque feito isso, essa pessoa ela está, vou usar um termo aqui, uma analogia, vacinada contra qualquer evento de heresia, principalmente nos dias de hoje, que está rodando aí com uma facilidade extrema, como eu falei no início, por causa das redes sociais. Eu lembro de um missionário que foi bem no final da queda do Muro de Berlim, que foi a pá de sepultamento da União Soviética, e ele foi na Ucrânia, que está até em guerra hoje, né? Isso aí lá nos anos 90. E na cruzada evangelística ele entregou várias bíblias no idioma no ucraniano, né? E uma irmã pegou a Bíblia e abraçou e beijava e chorava, e beijava e chorava. E ela falou assim, já faz mais de, não sei se era 30 anos, não lembro agora a data, mas mais ou menos isso, que Stalin tirou a minha, e agora eu tenho ela de volta. Stalin, né, o Joseph Stalin, aquele líder comunista que perseguiu a igreja, ele viu que não conseguiu, não conseguiria sucesso, ele parou por um período de tempo, mas ele queria praticamente acabar com a igreja. E muitos irmãos perderam acesso à palavra de Deus, e essa irmã beijava, chorava,
e abraçava a sua Bíblia. Eu acredito que quando o irmão na fé ele tem esse carinho pela palavra de Deus, esse cuidado, esse zelo, é o irmão que vai colocar. Isso são pequenos gestos, tá, irmãos? Que eu acredito que já mostram um cuidado, um zelo pela palavra de Deus. Até onde ele guarda a sua Bíblia, até onde a sua outra Bíblia, aquela que foi estacionada porque ele comprou uma nova, uma de estudo aí, né, reformada, e aí ele vai adicionando ali no cantinho, mas ele tem aquele amor, aquele cuidado com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o bem mais precioso que nós recebemos após a salvação, é ter acesso à palavra de Deus, é poder ler, é poder ser ministrado pelo Espírito Santo, é poder receber um sermão bíblico e ali acompanhar através da palavra, e poder ensinar nossos filhos através da palavra e passar essa herança para eles. Não há algo semelhante do que Deus nos deixou do que a palavra dele. Por isso que ela deve ser estimada, guardada, e ter essa certeza da sua inerrância. Se há alguma dúvida, depois que a pessoa se diz que nasceu de novo, há algumas coisas aí que precisam ser, né, tratadas, porque quem nasce de novo, ele já nasce nesse pacote aí. Ou seja, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é o seu livro mais sagrado que você precisa ter e carregar para tudo quanto é lado. Pastor Fernando Silva, por favor, é contigo. Pois essa questão da inerrância é exatamente a negação da inerrância das Sagradas Escrituras, é o que levou, né, o pastor, professor Clóvis sabe explicar melhor do que eu, foi isso que levou as igrejas da Europa, né, todas elas morrerem, acabarem, se fecharem, e agora, ultimamente, novas pesquisas também apontam também que o liberalismo também, teólogos liberais começaram a invadir os seminários aqui nos Estados Unidos da América, e esses teólogos estão matando as igrejas. E fiquei sabendo há poucos dias que a quantidade de igrejas reformadas, principalmente igrejas presbiterianas, a quantidade de igrejas que fecham por ano diz que é assustador. Igreja centenária. Eu também fiquei sabendo também de uma igreja presbiteriana que tem mais de 100 anos nos Estados Unidos da América. E essa igreja com mais de 100 anos tinha 15 membros e um culto por mês. Olha que absurdo. Um culto por mês. Isso tudo se deve à adoção, né, dessa teologia liberal que nega de maneira veemente a inerrância das Sagradas Escrituras. E a gente observa que no Brasil, de maneira sorrateira, essa questão da negação da inerrância das Sagradas Escrituras, a gente observa em alguns seminários, alguns professores ali, escondidos ali, oculto, que ficam defendendo essa ideia de que a Bíblia não é 100% inspirada por Deus e que ela foi escrita por homem. Por ter sido escrita por homem, ela contém sim erro, é passível e ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. O indivíduo tem que examinar ela direitinho para encontrar nela aquilo que é de inspiração absoluta de Deus. O restante, e o interessante é que eles negam até a literalidade de algumas passagens das Sagradas Escrituras, né? Como por exemplo, eu ouvi dizer que tem teólogos liberais no Brasil que nega a literalidade da questão lá da baleia que engoliu o Jonas. Vamos chegar aí, foi bom você ter colocado. Aí que engoliu, ele disse que aquilo ali é só uma metáfora, é uma figura de linguagem. E por aí vai, irmãos. Essa ideia, esse povo que nega
a inerrância das Sagradas Escrituras, eles estão por aí. E é exatamente por esse motivo que nós temos que estar de olho aberto. Eu sou muito observador, inclusive alguns pastores, amigo meu, me taxam de ignorante e que eu vou para os cultos só para ficar avaliando a pregação dos outros. A questão não é avaliar a pregação dos outros para saber se o cara está pregando bem ou se o cara não está pregando bem, se fala bem ou se expressa bem. Não, a questão ali e eu tenho um zelo de saber se o que ele está pregando está de acordo com as Sagradas Escrituras. E paz, né? Você vê dentro das igrejas aí, o senhor abordou aí essa questão dos pregadores da internet, você vê muitos pregadores, inclusive, que se diz reformado, mas quando você vai olhar um vídeo do cara, o cara está pregando uma mensagem, ele defendendo uma ideia arminiana, uma ideia não reformada, e parece que ele não está enxergando o que ele está falando, e você que já tem mais ou menos uma noção, observa e vê que não tem nada de compromisso com as Sagradas Escrituras, e que há um desvio ali de interpretação bíblica, e nós temos que ficar ligados nisso aí, porque senão a coisa vai complicar mais ainda, da maneira como complicou na Europa, nos Estados Unidos, e aí causou o fechamento e vem causando o fechamento dessas igrejas centenárias que custou preço, e preço de sangue, né? Os irmãos que fundaram essas obras. Amém, reverendo Fernando. Até o irmão Isaías concorda, ele diz assim: o irmão pastor Fernando está corretíssimo. Temos exemplo desse zelo nos bereanos mencionados em Atos, né? Também penso igual ao Senhor e tenho comigo que isso é zelo com a Sagrada Escritura. Eu quero pegar o gancho aqui das falas do reverendo Fernando no seguinte termo, né, que eu vou colocar aqui, sobre esses errantistas, né? Quem não acredita na inerrância é errantista. Até o nosso livro texto vai falar isso aqui. Eu classifico em 3 níveis os errantistas. Olha o sermão de 3 tópicos. Tudo é 3, né? Em 3. Porque tem o errantista ignorante. O irmão citou os arminianos. Para mim, são errantistas ignorantes. Por exemplo, negam a predestinação, negam a eleição, e quando acreditam é meio termo. Então, é questão de ignorância, porque quando conhece, quando passa a entender, a ignorância desaparece. Então eles vão entender que aquela é a palavra de Deus. Então o que estava sendo feito era uma hermenêutica apropriada ao seu movimento, e não o que é a palavra de Deus, não o que o original diz, não o que é verdadeiro que está escrito ali. Existe também os inerrantes liberais. Foi o caso que o irmão citou aí, eu coloco no segundo escalão. Os inerrantes liberais estouraram as igrejas na Europa, acabaram com as igrejas na Europa, foram eles os causadores. A Holanda tinha 98% de pessoas reformadas. Eu acredito que nenhum país do mundo chegou a um nível como esse. Hoje, 2% da população da Holanda frequenta um templo, aos domingos. E os outros templos foram vendidos e são pubs, né, onde as pessoas vão se divertir e não é para orar. O irmão citou as igrejas presbiterianas e a astúcia de Satanás. Ele sempre muda o seu modo operante no decorrer dos séculos. Sendo a igreja presbiteriana a maior portadora da fé reformada nos rincões do mundo, com seus seminários, as suas igrejas, óbvio que ela foi bombardeada pela teologia liberal, que minou grande parte da igreja, causando grandes divisões, né? E eu tenho agora os mais contemporâneos, e os irmãos podem concordar ou discordar comigo, ou até ampliar a minha visão, que eu acredito que é os progressistas. Os progressistas errantistas é a classe mais atual. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como esse vídeo ele é não listado, ele não é público, só vai ficar entre nós, então temos a liberdade e todo o cuidado de poder conversar aqui
né, sob uma proteção. Eu vou colocar o movimento LGBT, o movimento dos homossexuais, dos gays e lésbicas e tal. Eles querem ser aceitos pela igreja praticando os seus atos libidinosos, conforme eles acham que é correto. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz que Deus formou o homem e a mulher. Ele estabelece a família. Ele estabelece um ciclo que vai se seguir e categoriza o homossexualismo como pecado. Tá? É isso que a Bíblia diz. Se você é errantista, progressista, você vai falar que aquilo era para uma determinada época e não vale mais para os nossos tempos. Porque Jesus é amor e ele aceita todos de qualquer forma, e qualquer forma de amor para Jesus é aceito. Eu estou sendo aqui um errantista. Eu estou falando que a Bíblia ela foi correta durante um período da época lá, mas agora esse conceito não é mais válido. E aí eu começo a fazer um monte de exegese de abobrinha. Aí eu vou falar, dando exemplo de usos e costumes, de barba. Mas o pessoal não usa mais barba, então é válido hoje usar barba. As mulheres usavam véu na igreja, eu uso. Então, tipo, se o homossexualismo foi proibido naquela época, então, tipo, essa época é diferente. Aí eu tô dando um exemplo, mas eu sei que os irmãos estão me entendendo aí. Então, esse errantismo progressista, ele vai anular as verdades da Bíblia, que são pétreas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro da Constituição, nós temos artigos ali que são pétreos, eles não podem mudar. A Constituição de 88 diz que em caso de guerra o Brasil pode aplicar a pena capital, a pena de morte, somente nesse caso. O Brasil entrou em guerra, ele pode aplicar a pena de morte se alguém trair a sua pátria e levar informações ali valiosas, enfim. Então, nunca vai ter pena de morte no Brasil, por mais que as pessoas levantam bandeiras e querem a pena de morte, enquanto houver a Constituição de 88 não vai ter. Então a Bíblia tem questões pétreas que nunca vai mudar. A questão da barba, beleza, foi uma questão de época. A lei levítica foi da época, a lei de Êxodo 20 não. Ela é a lei moral que perpetua até hoje os 10 mandamentos. Então, se eu analiso a Bíblia, tem questões pétreas que jamais vai mudar. Uma das coisas que jamais vai mudar, crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, de todo o seu ser. E aí você confessando e crendo no Evangelho será salvo. É a condição. Isso nunca vai mudar. Não vai ser por Maria, não vai ser por Pedro, não vai ser por boas ações, não vai ser por qualquer outra coisa, a não ser por Jesus, né? Então, queridos, eu até derrubei minha garrafa de água aqui. Então, o que acontece? Se nós entrar nessa questão progressista e parar para tentar imaginar que essas pessoas estão corretas, iremos nos tornar errantistas também. Então, por que eles se baseiam nisso? Eles se baseiam conforme os seus interesses. A Bíblia é adequada ao seu interesse. E questões pétreas são modificadas, não é? Qual outra questão pétrea vocês identificam na Bíblia? Por exemplo, a fé. A fé é necessária para a salvação, não é verdade? A pessoa é salva, a pessoa é eleita e ela recebe a fé. A fé, é uma evidência da salvação também. Não é apenas a questão da salvação, é uma evidência. A pessoa que tem fé em Jesus Cristo, não é aquela fé apenas para ser curada, não é a fé para ver o mar se abrir, não é a fé para ver as montanhas sendo transportadas, é a fé em Jesus Cristo, seu único e verdadeiro Salvador, e suficiente Salvador. E o irmão, já estou terminando aqui, o pastor Fernando disse a respeito dos que acham as questões da literalidade da Bíblia equivocada, ou dizem que são analogia, citou a questão da baleia aí, que foi um grande peixe, né? Ninguém nem fala que era baleia, um grande peixe que engoliu, e tudo o grande peixe que nós conhecemos é a baleia, né? E para nós não importa isso. Mas a questão é que Nínive tinha uma divindade que era metade homem e metade peixe, e eles acreditavam que uma vez ou outra esse Deus cuspia alguém lá na praia. E o que Deus faz? Faz Jonas ser lançado lá na praia de Nínive. Por isso que eles acreditam piamente que era um enviado divino. Olha a ponte que Deus constrói para que os ninivitas creiam na pregação de Jonas, né? Então, essa questão de não crer também na literalidade da Bíblia é uma ponte para
se tornar um errante aí. Pastor Fernando, contigo? Não, professor, é que essa questão aí que o senhor falou sobre o movimento LGBT, acho que o pastor Paulo aí sabe até informar melhor sobre um problema que teve já esse ano, aí que uma bomba que caiu nas mãos da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, sobre uma igreja batista aí que ordenou uma mulher representante do movimento LGBT ao Ministério Pastoral. É só isso que eu queria pontuar aqui na hora que o senhor puxou essa questão aí, esse assunto aí. Para mim é novidade, hein? Eu vou pesquisar aqui, até o pastor, depois o Paulo pode nos falar. Pós aqui o reverendo João Lima. Reverendo João Lima? Você procura no YouTube que tá lá. Tá jóia. Pastor, o senhor falou algo aí, se eu estiver equivocado, me corrija, afinal de contas, estamos aqui para aprender. Em relação só fazer a colocação, o uso do véu, né? Nós não encontramos em nenhuma outra carta de Paulo, qualquer outro livro da Bíblia, referência ao uso do véu, a não ser em Corinto. E Verdade. É uma questão local. O entendimento é que Corinto é uma cidade marítima, né? E onde, na época, toda a economia mundial, consequentemente, tinha que passar em Corinto. Eu não sei se eu estou equivocado nas informações, e o senhor pode já também tirar, inclusive, se tiver errado, corrigir. Como eu falei, estamos aqui para aprender. Mas é o que parece que lá existia um contexto em que havia um templo, acho que da Afrodite, ou era a deusa Diana, por aí vai, onde existiam 1000 sacerdotisas, onde elas serviam, no caso, cultuavam, a prática era culto em forma sexual, isso, onde os estrangeiros, no caso, os turistas, eles já sabiam quem eram essas prostitutas, porque também elas usavam cabelo cortado muito pequeno, igual o cabelo de homem. E na proporção que essas mulheres iam convertendo-se, qual a diferença que tinha da prostituta, no caso das sacerdotisas desse templo, para a mulher cristã ou a mulher do lar? Nenhuma. Então, digamos assim, eu estou parafraseando, lógico, mas se eu sou um estrangeiro, eu estaria ali, e de repente uma mulher não tem um cabelo grande, nem está usando o véu, então eu podia, inclusive, convidá-la para ir, para o ato coito, por assim dizer. Só nesse contexto é que nós vemos Paulo dizer que a mulher, o cabelo foi dado em lugar de véu, e que ela poderia usar o véu. Não é isso? Pelo menos é o que até hoje eu venho dentro desta perspectiva aí. Temos a congregação cristã no Brasil, que no caso eles utilizam esta prática, chamada Igreja do Véu. Outra questão também, uma questão bem cultural, na Igreja do Véu, os homens e as mulheres ficam separados. Terminou o momento que eles chamam de culto, então os homens e as mulheres também praticam outra questão. Está na Bíblia, sim, mas não no nosso contexto atual, que é o quê? O ósculo santo. E aí a partir do momento em que nessa igreja aí, a congregação cristã no Brasil, acredito que os irmãos conhecem, também tem conhecimento acerca disso, terminou a reunião deles, a mulher beija, saúda a outra com o ósculo santo. E o homem é o outro homem também, mas não pode, o homem e a mulher se beijarem no rosto, esse tipo de coisa, e utilizar essa prática, porque, segundo eles, é uma brecha para o pecado, para o desejo sexual. Então, deixou de ser santo já também, mesmo que fosse no caso agora. Entendeu? Então, era essa colocação que eu queria fazer e aproveitar e perguntar o que o senhor acha, se realmente é isso mesmo, eu estou equivocado em algumas questões do que eu falei aqui. Reverendo João, é isso mesmo, porque Corinto, além de ser cidade de Afrodite, a deusa do amor, era a cidade de Apolo, deus da música. Então era a cidade do frevo. Desculpa o termo aí. Se tinha uma cidade onde o clima esquentava, era em Corinto. Então, a questão de Paulo, nessa chamativa, o irmão esboçou perfeitamente, é porque a devassidão moral ali era gritante. Era 1000 prostitutas servindo na deusa de citei o nome dela aqui agora,
Afrodite. Afrodite. E O templo, né? E as práticas também homossexuais era coisa horrível, tá entendendo? Então nós não temos a dimensão. O trabalho do apóstolo Paulo em estabelecer uma igreja e doutrinar esses irmãos ali. Então é uma igreja que precisava realmente de ordem e decência. Qualquer espaço, esses irmãos poderiam adicionar esses cultos aí ao culto cristão, não é verdade? Então, corretíssimo, irmão. E foi muito bem colocado aqui para nós. O reverendo Paulo Nova e tem o irmão Isaac que levantou a mão aqui também. Reverendo Paulo Nova, é contigo. Depois o irmão Isaac Assis. Em relação ao que o nosso irmão falou sobre a igreja, foi o irmão Fernando, o reverendo que falou sobre a igreja batista? Quem foi que fez referência aí? Foi o irmão Fernando. Pronto. É o seguinte, isso aconteceu em 2016, a Igreja Batista de Pinheiros, em Maceió, ela decidiu, lá em Assembleia, aceitar como membros da igreja, batizar homossexuais, sem nenhuma conversão. Então, depois de reuniões e etc., a convenção, então, excluiu essa igreja batista do seu rol, né, da convenção. Então, essa igreja é mais a igreja batista, a convenção batista, mas ficou o nome batista. E essa mesma igreja agora, né, ela realiza esse casamento de uma pastora, né, de duas mulheres, né? Então, são discrepâncias que a nossa convenção não aceita, e quando ocorre esse fato e não há um arrependimento, a gente exclui. Só para deixar bem claro. Joia, reverendo Paulo. Irmão Isaac, é contigo a palavra. Meus irmãos, boa noite a todos. Só um comentário, pastor Paulo, juntamente contribuindo com o comentário do pastor Fernando, mas eu acho que o pastor Fernando está se referindo acho que é o ato desse ano. Eu dei uma olhadinha aqui, já tinha visto, acabei lembrando aqui, foi no dia 25 de fevereiro desse ano, numa igreja batista lá de Olinda, e foi a primeira, isso mesmo, foi esse ano. E o segundo comentário que eu ia fazer em relação, tem aquele livro do Albert Schweitzer, se eu estou pronunciando corretamente, me perdoe se não, A Busca do Jesus Histórico, né? Um verdadeiro então, alemão falando aí, viu? Perfeito. Desculpa? Falou que nem um alemão, perfeitamente aí. E aí, esse livro, ele é interessante nesse sentido, né? Pois ele faz uma desconstrução ali dos milagres de Jesus, ele começa a questionar ali a veracidade e por aí vai. Só esse comentário mesmo. Obrigado, gente. Ô, meu irmão, obrigado pela sua participação. O menino Daniel tá quietinho aí, tá tudo bem, Daniel? Peguei ele de surpresa aqui, ó. Vamos seguir então, meus irmãos, ó. Ele tá nos acompanhando aqui no chat. Tranquilo, meu brother. O nosso livro-texto, ele fala aqui a respeito dos errantes, ele vai falar aqui bastante de um termo do Riley, mas essa parte aqui, ó, eu achei bem interessante, né? O Young, ele fala assim: em sua obra clássica sobre a inspiração da Bíblia, nos dá uma boa definição de inerrância. Aí ele fala: com essa palavra, queremos dizer que as Escrituras possuem a qualidade de estar livre de erros. Eles estão isentos da responsabilidade de cometer erros, incapazes de cometer erros em todos os ensinamentos. Eles estão em perfeito acordo com a verdade. O que ele está falando aqui, queridos, é que até um irmão da FATEG veio uma vez me perguntar sobre decretos de Deus, né? E quando nós falamos de decretos e de dispensação, nós não podemos já acreditar, já pensar, está falando do dispensacionalismo, aquela coisa. Não é nada disso. São questões aqui de linguística, de etimologia da palavra, enfim. Mas
Quando nós falamos que o Senhor decreta e Ele traz essa dispensação nos tempos, não tem nada a ver com dispensacionalismo, tá? Mas a cada tempo levantando um profeta, construindo a sua história com o seu povo, né? E trazendo as verdades, sendo registradas, enfim, ele determinou que isso fosse baseado dentro da verdade. O Senhor, ele não evitou que os seus profetas fossem inerrantes, não na profecia, mas na questão, às vezes, moral, enfim. O profeta Elias, profeta Eliseu, tiveram problemas, dificuldades, né? Agora, o profeta Elias mesmo, aquela síndrome, aquele desejo de morrer, porque viu seus planos frustrados ali. Nós temos Sansão, que falhou como nazireu moralmente aqui na questão da história, mas no final da vida dele ele conseguiu matar mais filisteus do que em vida. Mas a questão da palavra de Deus, ele determinou que ela fosse inerrante e protegeu para que isso chegasse até a igreja, e vai chegar até a consumação dos séculos, a inerrância da palavra de Deus. Os intérpretes podem ser errantes e errantistas, né? Ou tem a polícia aí, hein, passando. Ou podem fazer uma má exegese dela. Mas o Senhor determinou isso. E pela fé nós temos que crer. E de forma até científica, se nós olharmos aqui os textos bíblicos, aonde está o erro? Apenas na questão colossal de eventos extraordinários. Quem não possui o Espírito Santo na vida pode questionar essas coisas. Mas o conteúdo histórico já foi determinado, reconhecido pela arqueologia não cristã, pela arqueologia de incrédulos. Está lá a história da Bíblia. Está lá comprovada que existiu aqueles personagens, que existiu aqueles cenários bíblicos, né? Agora, a igreja já tem o Espírito Santo que confirma a veracidade da palavra de Deus e a sua inerrância. As definições de inerrância não são ambulantes. Os errantistas igualam a inerrância à infalibilidade e então limitam seu escopo a questões de fé e prática, ou às questões revelacionais da mensagem da salvação. Se a gente pegar só essa frase aqui, que diz que eles limitam o seu escopo às questões de fé, prática, questões relacionadas à mensagem de salvação, nós faríamos um livro. Porque é isso aqui, é uma frase dessa aqui, que vai nos elucidar o que aconteceu com os seminários, com as igrejas históricas. É que veio do seminário, não é verdade? Eu lembro que eu estava com o reverendo, eu não posso citar o nome dele aqui, vou citar, é só entre nós mesmo, né? o reverendo José Luiz, que era lá de Nova Friburgo, e José Luiz Sérgio, e no seminário que ele estava, no Ashbel Grant Simon, um teólogo liberal, infelizmente, disse que todos que viviam no morro no Rio de Janeiro eram endemoniados. Ensinava isso dentro de um seminário, e eu ouvi do próprio pastor Roberto, reverendo Roberto Brasileiro, falando a importância da igreja presbiteriana estar dentro das comunidades carentes, dentro das favelas que nós falamos hoje, levando a fé reformada. Então há uma discordância aqui, porque um é liberal e o outro não, o outro é bíblico, né? Algum comentário, queridos? Algum comentário? Posso seguir aqui? Temos 10 minutos, hein? Vamos seguir então. Opa, Paulo, reverendo Paulo, vamos lá. É com o senhor. É só para esclarecer, porque eu sou batista e às vezes eu tenho que explicar como é que funciona a nossa denominação. Existem umas 4 convenções batistas no Brasil. No mínimo, tem 4. A CBB, que é que eu sou filiado, a CBN,
a Reformada e a ABB. É nessa ABB que está afiliada a igreja que consagrou a pastora homossexual. Então, nenhum desses casos aí de homossexualismo foi da Igreja Batista, da nossa convenção batista brasileira, mas foi da convenção ABB, que leva o nome de Batista. O povo sai dos batistas, mas não tira o nome, porque o nome serve de referência. Ainda nós temos um certo crédito na sociedade, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas históricas. Então, eles não largam o nome Batista de jeito nenhum. Largam a doutrina, mas não largam o nome. Verdade, meu irmão. E aí todo mundo entende como o todo, né? Quando coloca Batista, o incrédulo nem entende o que é uma convenção. Para eles são todos batistas, que nem o presbiteriano. Uma vez um rapaz chegou lá na igreja e falou assim: nossa, eu gosto tanto da igreja presbiteriana. Eu falei: você já foi em alguma? Não, mas eu vi no jornal que eles aceitam homossexuais, né? Ai, meu irmão, a gente aceita todo mundo aqui, mas a gente torce por uma conversão, né? Porque ele viu um documentário lá de fora e tal, e ele era homossexual também. Pastor Fernando? Só esclarecendo aí que essa questão da ordenação dessa mulher, dessa irmã, essa mulher, não posso nem chamar, essa mulher ao movimento, representante do movimento LGBT, a ordenação dela ao pastorado, eu não sei se é a convenção que o pastor Paulo faz parte, não sei, mas eu só sei de uma coisa, é que eu esqueci de falar que a convenção não aceitou, e parece que o ano que vem eles vão levar esse caso para uma convenção lá para excluir a igreja por causa dessa ordenação. Viu? A igreja ordenou a mulher lá, mas a convenção não aceitou, não. Ela parece que o ano que vem ela vai excluir a igreja. Só isso, só, que eu esqueci de falar. Mas eu concordo com o pastor Paulo. Não é fácil não, dias difíceis. Eu só quero terminar lendo aqui para os irmãos essa parte que diz, um exemplo disso, aqui da questão dos errantistas, né? Eles trazem as meias verdades. Eu falo isso muito para meus alunos quando eu ensino eles a interpretar um texto para poder responder uma questão correta, principalmente a galera do ensino médio que vai fazer o Enem, né? Olha, vocês têm que entender que a maioria das questões, hoje se utiliza muito isso, tem meias verdades. Você vai ler, você vai entender até um ponto, até uma vírgula, uma verdade. Passando disso é uma mentira. E você tem que procurar o que é a total verdade da questão. E é a mesma coisa, os errantistas, eles trabalham em meias verdades. O exemplo está aqui no texto, ó. A Bíblia é infalível, como eu defino nesse termo, mas não inerrante. Ou seja, há erros históricos e científicos na Bíblia, mas não encontrei nenhuma questão de fé e prática. Aqui nós temos uma base de um errantismo aqui, sabe? Porque quando você começa a trazer um sentido de flamigerar, dividir, quebrar, esmiuçar pequenas inerrâncias na Bíblia, você abriu espaço para tudo, meu irmão. Eu não permitiria um fato na sua palavra que não fosse verdade, que não fosse verídico, não é verdade? Jamais o Senhor, Deus Todo-Poderoso, permitiria nos entregar a palavra de Deus, o cânon bíblico, da forma como nós recebemos, se ela fosse errada, se ela tivesse um equívoco, uma inverdade nela. Então os errantistas não serão assim, como que eu posso dizer, escancarados, né, na sua mensagem. A Bíblia é errante porque tem um erro aqui, tem uma inverdade aqui, enfim, sempre vai vir de uma forma sorrateira, falando meias verdades e trazendo a sua mentira. Em vista disso, ao definir inerrância, é sempre importante deixar claro o que significa e o que não significa. Não exige rigidez de estilo e citações textuais do Antigo Testamento. A inerrância da Bíblia significa simplesmente que a Bíblia diz a verdade. A verdade pode incluir aproximações, citações livres, linguagens das aparências
e diferentes relatos do mesmo evento, desde que não se contradizem. O que você deve saber sobre inerrância nessa página aqui, ó, página 16 de Charles Wyrie. Na reunião de Chicago, em outubro de 1978, o Conselho Internacional de Inerrância Bíblica. Se você não sabia, meu irmão, ó, tem um Conselho Internacional de Inerrância Bíblica. Emitiu a seguinte declaração sobre a inerrância: sendo total e verbalmente dada por Deus, a Escritura não tem erro ou falha em todo o seu ensino, nem mesmo no que afirma sobre os atos de Deus na criação, sobre os eventos da história mundial e sobre suas próprias origens literárias sobre Deus, do que em seu testamento da graça salvadora de Deus em vidas individuais. Isso aqui, ó, fechou, né? Perfeitamente. Depois vocês podem ler melhor aqui, tá, irmãos? É um pouco extenso. A nossa aula, como ela é bem... tem muita interação, não deu para a gente ler tudo, mas os irmãos irão fazer a leitura. E eu quero concluir aqui com os amados o seguinte: a questão da inerrância deve ser levada muito a sério, conforme nós podemos ver aqui. Há até um conselho internacional para tratar disso, né? Há muitas convenções de igrejas e associações de teólogos, mas aqui no Brasil eu nunca ouvi falar que tenha uma associação de inerrância bíblica, né, para promulgar essa doutrina, enfatizando a crença absoluta na palavra de Deus. Eu lembro de um fato de um rapaz que chegou perto de mim falando assim: mas a Bíblia não fala dos dinossauros. Eu falei: a Bíblia não veio para falar dos dinossauros, a Bíblia veio falar da miséria do ser humano e da necessidade do Salvador, e apresenta o Salvador, e apresenta o plano de Deus, e apresenta o fim dos tempos e a nova terra que o Senhor preparou, os novos céus, né? É isso que a Bíblia quer falar. A Bíblia não fala com quem que Caim casou, se era só ele, a família. Olha, a Bíblia não está aí para especificar a genealogia de Caim, um homem que viveu quase 1000 anos, né? Então a Bíblia está para falar de outras coisas, não é para ficar definindo como foi, como que a terra se encheu até Caim parar de rodear ela, fugir, encontrar uma esposa. Isso não é o objetivo. Os inerrantes vão falar que é uma figura ilustrativa, e está se falando muito, tá, irmãos, que o inferno não existe. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas a maioria dos vídeos estão falando aí que o inferno não existe. Se o inferno não existe, tudo que o Senhor Jesus disse sobre ele é mentira, então logo Jesus estaria mentindo, não é verdade? É grave isso, é chamar Jesus de mentiroso. E depois, se vocês puderem ver no decorrer da semana algo do gênero que tem a ver com a inerrância bíblica, traga para nós na próxima semana para a gente discutir aqui na nossa aula, tá joia? Alguém quer fazer algum comentário final, irmãos? Não? Então vamos orar, agradecendo ao bom Deus. Pai, obrigado por essa aula, obrigado pela participação dos irmãos, pelos que estão aqui presentes, pelos que não estão, Senhor, mas irão assistir essa videoaula posteriormente. Que o Senhor os abençoe, os ajude, dê a graça e a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai, e que o Senhor nos ajude a defender a Tua palavra como servos dentro dessa apologética verdadeira cristã, que a palavra de Deus é pura, verdadeira, infalível e inerrante. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, meus queridos. Grande abraço, viu? Até mais. Deus abençoe, boa noite. Ótima semana a todos. Falou, Deus abençoe, galera. Boa noite. Até terça que vem.